Olá e seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Júlia Gonzalez. Uma das formas mais eficazes de você acabar com uma relação de uma pessoa com a outra é falando mal de uma para outra, sem a outra saber. Mas o oposto também é verdadeiro. Quando você quer restaurar uma relação, você fala bem de uma para outra e aí você consegue restaurar. Muitas vezes na nossa família, a gente acaba fazendo o trabalho contrário. Como diz na escritura, né? A mulher tola, ela destrói a casa com as próprias mãos. No caso, às vezes a gente destrói com a nossa boca, com as nossas palavras. Quando a gente reclama do pai para os filhos, no caso do marido, né? Para os filhos, e reclama dos filhos para o pai. Aí você acaba criando um muro, uma barreira entre eles. Quando você só fica falando mal, ai, fulano fez tal coisa, ele bagunçou, ele não foi bem na escola, ele não sei o que, você reclama do seu filho, seu marido de repente que passa o dia inteiro trabalhando, não tem muito tempo com as crianças, não passa tempo com as crianças, não conhece direito os filhos que tem, e aí ele fica ouvindo você reclamando, ele vai pegando a versão daquela criança, por mais que seja filho dele. E aí você vai fazendo esse afastamento entre pai e filho. Já fiz isso. Já fiz isso na minha vida, numa fase em que eu estava precisando muito de atenção, de ajuda, de autoconfiança, né? Eu precisava me valorizar como mãe, como mulher, como dona de casa, como esposa. E esse trabalho tem sido desvalorizado pela sociedade, né? Fez um trabalho excepcional, tanto que hoje em dia tem mulher que não quer nem casar, não quer nem ter filho, de tão desvalorizado que é. É tipo a escória das profissões, sabe? Ninguém quer. Mas quando você entende realmente o seu propósito, aí a coisa toda muda de sentido. Você percebe que a profissão de ser mãe e de ser esposa e do lar é a profissão mais importante da face da Terra. Não existem seres humanos bons para a sociedade se não existir boas mães e bons pais para cuidar desses seres humanos até que eles atinjam a maturidade. Então, depois que eu consegui compreender isso, depois de muito estudo, abrir a minha mente para isso, aí eu fui mudando os meus conceitos. Mas o que eu fazia antes era justamente isso, reclamar das crianças para o meu marido, e muitas vezes reclamava do meu marido para as crianças também. Ai, seu pai não ajuda, seu pai poderia fazer isso, não fez, enfim. E mesmo se você não reclamasse, as crianças percebem na sua feição que você não está gostando, né? E aí eu comecei a perceber um afastamento. Não que eles não se amassem mais, mas havia nitidamente um afastamento, eles não tinham essa cumplicidade, essa afeição. E aí eu comecei a trabalhar para construir pontes. Como que você constrói pontes? Construir ponte com criança é muito mais fácil do que construir com adulto. Então, se você for começar, tente começar pela criança. Mas qualquer coisa que der resultado já é bom. O que eu comecei a fazer? Eu falava para as crianças, vai lá, dá um beijo no seu pai, dá um abraço no seu pai. A pequena chegou a falar para mim, falou, eu não gosto do papai, eu não amo o papai. Como que você não ama o papai? O papai faz isso para você, aí começava a falar as coisas boas que ele fazia, né? Meu marido, ele tinha o hábito de toda vez que tinha um dinheiro no bolso, ele passava no mercado, trazia iogurte e Yakult para as crianças e elas amavam isso. Aí quando ele chegava com essas coisas, eles já ficavam tudo felizes. Aí eu comecei a usar isso, né? Falava para minha filha, como que você não gosta do papai? Ele, sabe aquele iogurte que você tomou, aquele Yakult? Então, foi o papai que trouxe. Ele pensou em você durante o caminho e passou no mercado só para trazer para você, porque ele sabe que você gosta. E aí a criança, né, já começa a olhar com outros olhos. E fui fazendo esse trabalho, falando bem do meu marido, olha, o papai faz isso, aquilo, de vez em quando ele fazia algumas coisas que as crianças ficavam tristes, né? Ah, o papai ralhou comigo. Ah, ele ralhou com você, mas olha quantas coisas boas que seu pai fez. E aí eu fui fazendo esse trabalho, porque antes eu falava assim, vai lá, fala te amo pro papai. Eles falavam, não, não vou. Eu fui fazendo esse trabalho aos pouquinhos, e aí quando meu marido trazia, por exemplo, chegava com o Yakult, que eles gostavam, eu chamava eles no cantinho e falava assim, vai lá e agradece o papai, dá um beijo e um abraço. Se de repente eles falassem, não, não quero, aí eu falava, mas ele vai ficar tão feliz se você fizer isso.
E aí quando você toca para a criança que a pessoa vai ficar feliz, a criança ela já, né? Ela já se enche de compaixão, sei lá, de vontade de fazer aquilo, porque eles querem ver a gente feliz. Aí eles iam lá, abraçava, beijava, obrigada, papai. Às vezes meu marido cozinhava, daí eu falava, fala para ele que a comida dele tá muito gostosa. E aí ia fazendo essa ponte entre as crianças e o meu marido. Aí para o meu marido, o que eu fazia? Eu mandava mensagem para ele no celular, falava assim, olha, sabe o que fulano falou? Você pega umas coisas assim, nada a ver, bobeira do dia a dia que ninguém dá nada, e você usa isso como ferramenta. Às vezes meu filho estava fazendo alguma coisa, pegava uma ferramenta do meu marido, e aí ele falava assim, olha mãe, tô fazendo igual o papai. Eu mandava isso para ele. Olha o que ele falou, ele tá falando que tá fazendo igual você. E aí entra a admiração, poxa, meu filho quer ser igual eu, né? Aquela coisa de ter orgulho. E fui fazendo esse trabalho. Até que chegou um dia que meus filhos, eles dormiam todos, queriam que eu dormisse com eles. Aí, mãe, vem aqui contar uma história. O pai não se envolvia, né? Aí eu ia lá, deitava com eles e falava assim, vai dormir com o papai. Não, não quero dormir com o papai. Principalmente a pequenininha. Esses dias atrás ela rejeitou de dormir comigo para dormir com o pai. Sério. Ela falou assim, mamãe, hoje eu não vou dormir com você, vou dormir com o papai. Quando eu vi aquilo, eu falei, fiz um bom trabalho. Aí eu me dei por satisfeita. Então, construa pontes. Não importa, nós estamos falando aqui de pai, de filho, de mãe, de filho, mas não importa quem seja a pessoa. Pode ser entre nora e sogra, pode ser entre marido e esposa, pode ser entre irmãos. Eu vejo mães que muitas vezes distanciam os próprios irmãos. Fala mal de um pro outro, do outro pro um. Ai, sabe o que fulano falou de você? Sabe esse fulano? Vai distanciando a família. Não faça isso, não faça isso. Faça o contrário, fale bem, pegue os pontos fortes e fale bem de um pro outro, para você criar harmonia na sua família. Não adianta nada a gente querer ter uma família, minha família é perfeita. A gente não tem família perfeita, mas a gente pode fazer muito para torná-la um lugar aconchegante, um lugar melhor. A sua família tem que ser o melhor lugar do mundo para você estar. O seu lar tem que ser um lugar onde todos os membros da família queiram voltar, queiram estar, busquem um refúgio. E só dá para ter isso quando existe proximidade, quando existe afeição, quando as pessoas se amam. Faça pontes, construa pontes. Com o mesmo material que você constrói muros, você pode construir pontes. Faça isso esse final de semana. Se tem sábado e domingo, não vai ter vídeo nem sábado nem domingo. Vou te dar um descanso para sua cabeça, mas aplica isso. Começa a falar bem de uns para os outros. Você vai ver como a sua relação, a sua família, o seu lar vai mudar, da água para o vinho. Tá bom? Deixe seu like se você gostou. Se você não gostou, deixe seu dislike. Se inscreve no canal, compartilha, deixa seu recado aí, sua mensagem. E beijo grande. Bom final de semana.